O ouro está explodindo, alcançando novas máximas todas as semanas aí ultimamente. Mas essa semana eu compartilhei uma foto de uma fila de pessoas para comprar ouro lá na Austrália também, um tumulto que aconteceu no Vietnã, ou seja, muita gente indo atrás de ouro. Mas e o Bitcoin, como é que fica nisso tudo? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar desses dois ativos e também de um panorama geral do que está acontecendo, tá? Seja bem-vindo ao meu canal, sou Rodrigo Souza, aqui a gente trata do assunto de criptomoedas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte e segue para você não perder os próximos. Vamos lá colocar aqui na tela, essa foi a imagem que eu compartilhei, é uma imagem real lá de uma região da Austrália onde as pessoas estavam na porta de um lugar que comercializa ouro, então estão em busca de ouro físico. E isso daqui é muito importante que fique claro que normalmente é um sinal de que as pessoas estão comprando por medo de alguma coisa e normalmente é por medo de perder oportunidade. A grande mídia, de uma forma geral, gosta de criar narrativas para fazer com que uma determinada classe de ativos tenha uma supervalorização e para que as pessoas tenham interesse em comprar aquilo não somente pela valorização, mas também pelo sentimento que vem agregado de medo, né? Então, muitas vezes a grande mídia ela vai fazer o quê? Vai estabelecer medo, vai falar que tem chance de guerra, vai falar que o ouro está crescendo muito porque a moeda corrente mundial vai mudar, vai ter aquele reset mundial. E aí começam todas essas narrativas que, somadas, né, ao fato do ativo estar crescendo muito, fazem com que as pessoas comecem a buscar essa alternativa e passarem até horas aí para que isso aconteça, tá? Só que isso daqui é um sinal claro de que alguma coisa está para acontecer e normalmente é uma reversão do preço. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer de repente, não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, eu estou dizendo que isso aqui é uma bandeira vermelha, uma red flag clara de que o preço do ouro pode reverter. E aí que entra também a questão do Bitcoin, tá? Que historicamente, quando o ouro tem suas correções, historicamente outras classes de ativos passam a ser beneficiadas porque esse valor que estava investido no ouro, que geralmente é um valor elevado, né? Afinal de contas o market cap do ouro é de 30 trilhões, ele passa a ser redistribuído em outros ativos, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, antes de tudo, no gráfico do ouro para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. E eu estou aqui com ele na tela, né? Estou aqui com ele na tela mostrando o quê? Que realmente a gente está em máxima histórica de ouro. Se eu colocar aqui no gráfico semanal como está, a gente já consegue ver isso, né? Realmente o ouro está aí a poucos dólares aí da sua máxima que já bateu recentemente. Só que isso vem acontecendo já há diversas semanas, há diversos meses inclusive. Quando a gente põe aqui no gráfico mensal do ouro, a gente está vendo que faz 3 meses praticamente que o ouro só sobe. Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, a gente consegue contar aqui que praticamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, essa é a 10ª semana de ouro subindo. Então é bastante comum e esperado que em algum momento uma correção vai acontecer e a própria formação dessas filas, esse sentimento de FOMO que as pessoas estão tendo aí no mercado é um sinal claro de que a gente pode estar muito perto, tá? Além disso, quando a gente traz a informação, por exemplo, do RSI do ouro, que é o padrão de sobrecompra ou sobrevenda, colocando no gráfico mensal, a gente consegue ver que o ouro está na região próxima dos 94, quase 95, que é uma região de sobrecompra muito forte. Ou seja, realmente o ouro está em uma região que, se depender do RSI, já é uma região de reversão. Então tem que tomar muito cuidado. Em outros momentos que o ouro chegou nessa região, normalmente ele passou por correções que foram de 15% a 40%. Aí depende do momento. Não acredito que o ouro vá corrigir 40%, mas pelo menos uma correção de 15% a 20% poderia ser esperada em breve, tá? E aí que entram algumas questões importantes, como por exemplo a questão do Bitcoin. Quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin, a gente vê que realmente ele está lá na região de máxima histórica, né, que ele se valorizou bastante, mas que ele ainda não seguiu acompanhando a movimentação que o ouro tem feito. Se eu colocar aqui, por exemplo, um gráfico do Bitcoin juntamente com o gráfico do ouro, deixa eu tirar o excesso de desenhos aqui em informação para não atrapalhar, ó. Pronto. Aqui o gráfico do Bitcoin é o gráfico em barras e o gráfico do ouro é o gráfico em linha, tá? Em linha azul. Vamos colocar aqui o semanal que fica um pouco melhor para enxergar. A gente vai ver que é um padrão comum o ouro se movimentar, né? Ou melhor, o Bitcoin se movimentar muito parecido com o ouro, sendo que o ouro ele geralmente vai um pouco na frente. Então perceba que o ouro aqui subiu, deixa eu tirar aqui novamente, o ouro aqui subiu, Bitcoin subiu na sequência. Consegue reparar? O ouro corrigiu, Bitcoin corrigiu na sequência. O ouro começou a subir, Bitcoin subiu. O ouro corrigiu, Bitcoin corrigiu. E assim vai. E aí, chegando aqui, ó, ouro subiu, Bitcoin subiu, ouro corrigiu, Bitcoin corrigiu
e ouro disparou, tá vendo? Toda vez que eu desenhar vai aparecer, tá? Então, só para vocês entenderem, mas vou tirando aqui. Então, ouro agora disparou e Bitcoin continua ainda na mesma região. Então, é como se o Bitcoin estivesse exatamente neste momento aqui do ouro. Ou seja, a gente estaria prestes a ver talvez aí mais uma pernada de alta do Bitcoin. Evidentemente que talvez não nessa proporção que aparece aqui, chegando a 400 mil dólares, que isso daqui é só uma referência, mas uma próxima pernada de alta, né? Que poderia levar sim o preço a valores mais altos, tá? A um valor bem mais alto. Aqui está melhor para ver, ó. A valores bem mais altos, né? Então a gente poderia ver Bitcoin a 120, a 135, 140, 150 mil, tá? Não necessariamente, como eu falei, seguindo esse padrão do ouro de 700 mil aqui, porque são gráficos diferentes, mas mais uma pernada, né? Mais uma alta do Bitcoin aí poderia ser aguardada se ele seguir esse padrão. Ou seja, muito em breve, provavelmente o gráfico deve fazer alguma correção e aí essa correção, que normalmente vem depois, é o sinal de que parte dos ativos que estavam em ouro, do dinheiro que estava em ouro, está migrando para outras classes de ativos e aí normalmente é quando o Bitcoin pode subir, tá? Então, é bastante entusiasmante isso, pelo menos para mim, porque eu realmente acredito que isso possa acontecer, tá? Se a gente olhar aqui a história, normalmente o ouro ele mostra o caminho que o Bitcoin está seguindo e se ouro está disparando nesse momento e Bitcoin ainda não, a gente pode estar realmente muito próximo disso acontecer. Então logo o ouro começa um processo de correção que está sendo aguardada em função dessas informações que eu passei aqui, a gente poderia ver Bitcoin realmente estourando novamente, tá? Então, o que é importante aqui? Deixa eu tirar agora um pouco do gráfico do ouro de novo e vamos entrar em outra questão aqui, que é a questão de análise gráfica, tá? Por enquanto, a gente, apesar da correção do Bitcoin, não perdeu a linha de tendência de alta. Então, nós continuamos em uma tendência de alta semanal, nós continuamos acima da média de 200 períodos semanal, 50 períodos semanal, perdão, a de 200 fica aqui embaixo. Eu vou tirar todas as demais médias aqui apenas para que a gente possa ver a de 50 períodos, que ela é uma média que é muito utilizada por traders do mundo todo como referência para que a manutenção do bull market esteja valendo. Então, no caso aqui, como essa média, em todos os momentos ela foi testada, das impulsões, está vendo como ela chega a ser testada, ameaça romper, mas só busca liquidez e segura, e ela continua ainda aqui, tá? A gente está com essa média aí na casa dos seus 99.500, 100 mil dólares. Então, a gente poderia ainda ver Bitcoin fazer esse teste dessa média novamente, estando hoje em 110, ele poderia ter uma correção e faria até algum sentido, porque tem muita liquidez abaixo desses pavios aqui, ele poderia vir buscar, mas segurando nessa região de 99, 100 mil, mesmo que ele faça um pavio para baixo, para 98, 97, não importa, que seja como aqui, ó, mesmo que ele faça um pavio para baixo, ele se mantendo acima disso, mostraria para a gente que ainda tem fôlego para buscar mais para cima, tá? E trazendo isso para um time frame menor, se a gente pegar o Bitcoin, a gente vai ver que é bastante provável, inclusive, que isso aconteça, tá? Por quê? Porque nós tivemos aí essa grande liquidação do Bitcoin nos últimos dias, que mudou o caráter gráfico, né? O gráfico estava numa estrutura de topos e fundos ascendentes e, de repente, ele começou a produzir um fundo descendente, um topo descendente, fundo descendente. Provavelmente a gente vai fazer um topo aqui no 113, talvez 116, e aí ele poderia vir buscar essa região de 99, 100, talvez 102, a gente não sabe exatamente a região, mas o que eu quero dizer é, estou aguardando uma correção entre 102 e 99 para depois aí sim a gente ver uma reação mais forte, tá? E ainda assim o bull market estaria preservado. Então, o que isso significa? Significa que caso o Bitcoin venha buscar entre 102 e 99, vai ser uma oportunidade, pelo menos a minha visão, né? E eu quero deixar claro que não é nenhum tipo de recomendação, a gente sempre vai ter algum risco envolvido, ninguém sabe exatamente o que pode acontecer, estou me baseando em análises que eu estou explicando aqui para vocês, aí você tem que avaliar se isso faz sentido para você ou não, tá? Mas na minha visão, dentro da minha análise, dentro do risco que eu estou disposto a assumir, caso o Bitcoin venha a visitar essa região aqui dos 102, 99k, para mim vai ser uma oportunidade de entrada. Por quê? Porque eu acredito realmente que depois, se isso acontecer, né, pode até acontecer do Bitcoin direto, tá? Pode até acontecer dele direto, a gente não sabe. Como eu falei, ninguém sabe exatamente o movimento que vai ser feito. Mas seria interessante que ele capturasse essa liquidez, uma vez que tem bastante aqui, e aí sim ele fizesse depois o movimento ascendente. E é bastante comum essa captura, né? É bastante comum, então a gente pode de repente esperar por isso
também, tá? Então Bitcoin passa a ser uma oportunidade, um bom DCA nessa região aqui se tornaria algo bem interessante, considerando que ele possa aí depois subir para 135, 140 talvez, e isso traria para a gente uma hipótese de ganho aí de 25 a 40% nessa pernada de alta, né? Então seria bem interessante. Isso só no spot, para quem não opera alavancado. Se a pessoa alavancar ali e souber gerenciar isso muito bem, dá para ganhar ainda mais, tá? Um ponto muito importante, algumas pessoas haviam me perguntado sobre o gráfico do ouro, né? Como que ela faz para poder negociar ouro ou poder shortar o ouro, se ela avaliar que realmente o ouro vai cair. Lembra, eu não estou sugerindo que ele vai cair, eu estou dizendo que existem sinais de que isso possa estar perto de acontecer, mas o mercado ele também pode permanecer o tempo que for necessário, meses, com o ativo subindo antes que haja uma correção. De qualquer maneira, nós temos as bandeiras vermelhas aí sendo acionadas, mostrando que isso possa estar para acontecer. Então, a primeira coisa que você precisa é ter uma corretora que negocie ouro para você poder ou longar, né, comprar ouro, ou shortar, vender ouro apostando na queda. E a corretora que eu utilizo é a corretora Quantifury, que tem uma série de benefícios, é uma corretora de mais de 2.000 ativos, que inclui moedas, inclui ETFs mundiais, inclui criptomoedas, inclui ações americanas, ações do mundo todo, ações chinesas, da onde você quiser, tá? ETFs do mundo todo. E tem vários benefícios. O primeiro benefício é você não pagar taxa nem para compra nem para venda. Perceba que todo mundo que já usou o meu cupom economizou somado aqui mais de 411 mil dólares em taxas. Então quando você abre uma ordem não é cobrado nada, quando você fecha uma ordem não é cobrado nada, e quando você tem uma ordem em futuros, que é você está longando uma moeda ou você está fazendo short dessa moeda, você não paga o funding rate, que também é um baita de um diferencial. Porque toda corretora cobra funding rates 3 vezes ao dia. É uma taxa para manter as operações abertas, tá? Se você não conhece, você está pagando e não está sabendo, mas existe, e a Quantifury você não tem isso. E aí depois é só você procurar, por exemplo, pelo contrato futuro de ouro, que é o contrato de dezembro, ou você pode shortar o ETF também de ouro, que é o GLD. Caso isso, como eu falei, seja da sua análise, tá aqui, ó, ETF GLD, ele não tem o mesmo valor do ouro, mas ele caminha de acordo com o ouro, tá? Então, se o ouro cair 5%, ele vai cair o equivalente. Se o ouro cair 3%, ele vai cair o equivalente. Se o ouro subir, ele vai subir o equivalente. Então, é só você comprar, posicionar, né, procurar aí o GLD, depois você vem aqui, ao invés de você comprar, você vem em vender, coloca lá o valor que você queira vender, clica em vender e ele vai abrir uma ordem de short, tá? Lembrando que você pode abrir várias ordens, fazer preço médio, dá para fazer uma série de coisas aqui. Você tem gráficos completos do ouro, tá? De outros ativos também. Se você quiser, por exemplo, investir em Bitcoin, também tem. Um ponto muito legal da Quantifury é que você consegue, por exemplo, deixar todos os seus ativos em conta em uma única moeda que seja da sua preferência. Então, eu não preciso ter dólar para comprar ouro, só para você entender. Eu posso ter Bitcoin e Bitcoin comprar ouro direto e depois, quando eu vender esse ouro, esse saldo de venda volte para Bitcoin. Então, na hora que eu for transferir da minha conta, minha conta spot, né? A minha conta de dinheiro para a minha conta de trading, eu vou escolher qual é a moeda que eu utilizo. Nesse caso aqui específico, estou usando a Tether, mas eu poderia muito bem utilizar apenas a questão do Bitcoin, tá? Ou se eu quiser só Ethereum também pode ser, tudo vai ser negociado em Ethereum e quando eu vender tudo vai ser convertido em Ethereum automaticamente pela corretora. Então eu selecionei aqui o dólar, mas para quem gosta de ser Bitcoin Maxi, né, utilizar mais esse ativo como proteção, não passando pelo real ou pelo dólar, você pode fazer direto e deixar a sua conta como exclusiva para Bitcoin. Além disso, Quantifury agora também tem uma opção adicional que é o depósito através de cartão de crédito. Eu não estou sugerindo você fazer isso, não, você tem que ter consciência de que quando você usa o seu cartão de crédito você está assumindo uma dívida, então não faça besteira, mas eu estou informando que agora existe essa opção. Então você pode fazer depósito na conta Quantifury tanto por Pix quanto pelo cartão de crédito e aí imediatamente depois fica disponível, tá? Então tem várias opções interessantes para isso acontecer. Então tá aqui, tá respondida a dúvida. Caso você queira abrir uma conta, né, para fazer a negociação de ouro, shortar ouro, também inclui prata, também inclui outros tipos de metais. Como eu falei, são mais de 2.000 ativos. É só você clicar no link que está aqui na descrição ou você vai lá direto na quantifury.com e utiliza o meu cupom Rodrigo para ter direito a esses descontos. E ainda, na primeira negociação de R$300 que você fizer, você vai receber uma recompensa de boas-vindas pagas em Bitcoin na sua conta de até $250. Então é realmente bastante interessante, tá? E voltando aqui para a gente finalizar esse vídeo,
Na minha visão, a gente está passando por um momento de oportunidade que vai anteceder ainda uma continuidade de alta do Bitcoin. Se eu estou certo ou não, eu não sei dizer, eu não posso prever o futuro, mas baseado no que eu tenho acompanhado, baseado também no comportamento do ouro que está dando sinais de uma possível início de correção e baseado nos fatos de que a gente se mantém com toda a estrutura altista preservada, eu ainda acredito que nós teremos mais uma nova máxima do Bitcoin e se houver correção antes disso acontecer, vai ser uma boa oportunidade para fazer DCA. Faça aí sempre a sua própria análise. E se você gostou desse conteúdo, já clica, né, e segue para que você possa receber os próximos vídeos também. Que você faça muito dinheiro, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.